E agora no desporto, o trilho do Pico de Mafra, na freguesia dos Mosteiros, no concelho de Ponta Delgada, marcou a estreia da competição da Taça de Downhill Mountain de São Miguel na época desportiva de 2022. A freguesia dos Mosteiros estreou-se, neste caso, como anfitriã nesta prova de bicicletas. Este também foi a estreia de um trilho para esta competição. Foi um dia repleto de emoções pela presença de novos atletas e novas equipas que garantiram, por isso, maior dinâmica aos resultados da primeira prova da taça. O Açores hoje foi assistir precisamente a este arranque da taça de Downhill Mountain 2022 e para fazermos o balanço sobre esta primeira prova do campeonato é nosso convidado Rui Sousa, da organização da prova. Muito boa tarde, bem-vindo ao Açores hoje. Rui Sousa, estamos já de facto em plena época desportiva do ciclismo, neste caso arrancando já o Downhill, e esta competição arrancou em 2022 nos Mosteiros. Isto foi uma estreia para esta modalidade? Sim, foi uma estreia, aquele trilho em provas oficiais, sendo que foi um trilho construído por alguns atletas dos Mosteiros e que já há muito tempo que gostariam que aquele trilho fizesse parte das provas. Fez-se alguns ajustes ao trilho inicial que tinha sido construído e assim criou-se as condicionantes para haver lá uma prova oficial. A prova foi realizada neste trilho, com muitos atletas oriundos dos Mosteiros e da Bretanha, que formaram uma equipa, inclusive, para correr o ano todo nas provas de downhill. E essa oportunidade surgiu também de terem trazido o downhill até ao lado mais oeste da Ilha de São Miguel? Sim, porque por acaso é a única zona da ilha onde nunca se fez provas de bicicleta por lá, ou seja, existem algumas que passam pelas estradas municipais e regionais, mas uma prova de enduro ou downhill nunca aconteceu lá nos Mosteiros. E é uma forma também de gratidão para com aquela freguesia que se empenhou arduamente para que tudo estivesse em condições para a realização da prova. E foi um trabalho nas últimas 2 semanas de grande movimento lá por parte da Junta de Freguesia, onde teve que se fazer algumas alterações que envolvia alguns meios que nós não os tínhamos e a Junta disponibilizou, e também pela mão de obra dos atletas que lá tiveram a trabalhar, que são dos Mosteiros, e pronto. É uma forma também de eles verem o seu trabalho dar frutos de terem construído aquele trilho. E neste caso para a taça também se torna mais dinâmica, porque pela primeira vez há equipas e há ciclistas desta zona da ilha que estão também a fazer parte desta competição. Ou seja, acaba por crescer o downhill com este reconhecimento da própria freguesia dos Mosteiros. Sim, tanto cresceu como também foi fator motivante para a presença de muitos atletas no escalão, por exemplo, de júniores. Nós tivemos 10 inscritos em júniores, são atletas com faixas etárias dentro dos 14, 15 anos, coisa que já não acontecia há muitos anos, termos no downhill um grande leque de inscritos nos júniores. Também era um trilho que deixava algum suspense e expectativa por não haver tempos de referência, enquanto que os outros trilhos que já foram realizados provas havia sempre algum tempo de referência e sempre o tempo a bater. Ali não, ali era uma surpresa. Então a desbravar caminho. Exatamente. Ali era uma surpresa ninguém sabia quais os tempos que estavam a fazer ali, e depois na manga de qualificação trouxe ali alguns andamentos fortes, nomeadamente o Pedro Câmara, que estava a dominar a manga de qualificação, logo a seguir com o Rui Janeiro e João Machado. Mas também foi notável os 2 atletas dos Mosteiros e Bretanha também com um andamento muito forte, o Tomás Ferreira e o Gonçalo. Também eles tiveram um andamento muito forte para a restante concorrência da equipa. O Rui Sousa também nos enviou algumas imagens, nomeadamente estas on-board do piloto Pedro Câmara, em que conseguimos perceber um pouco também a dificuldade técnica deste trilho e a velocidade que se imprime nas descidas. Apesar de ser uma estreia nesta competição, acaba por ser também um trilho exigente. Sim, o trilho era exigente, um trilho já muito técnico, com uma grande variedade de saltos, coisa que nas outras pistas, tirando o Portal de Vento, que é das pistas mais técnicas que nós temos cá e mais perigosas no downhill, essa pista dos Mosteiros era uma pista mais técnica, onde alguns atletas que não conseguiam efetuar os saltos passavam pelas alternativas, e claro que aí já se perde algum tempo.
mas para muitos foi bom ter esta técnica porque já estavam habituados às provas feitas nos outros trilhos onde toda a gente já os conhecia. Sentiram-se desafiados também. Exatamente, e ali foi um desafio também vendo os andamentos da concorrência, por isso é que gerou-se uma alteração da classificação geral na manga final. E a manga final acabou também por ser muito bem disputada, com uma diferença entre o primeiro e o segundo lugar mínima, 7 décimas. Exatamente. E sem falar do segundo até o quarto, se não tenho erro, também foram várias décimas que os distanciaram. Ou seja, estamos a falar tudo de atletas com andamentos muito semelhantes, muito próximos. O mínimo erro, o mínimo descuido é fator para determinar logo a classificação e foi o que aconteceu. O Rio de Janeiro conseguiu superar a concorrência, o Pedro Câmara manteve o seu andamento dentro do tempo que estava a fazer, variou-lhe umas décimas e depois o terceiro e quarto lugar também valia algumas surpresas também nas décimas. Acaba por trazer mais emoção à própria competição em si, sobretudo ao desenrolar das próximas etapas da taça, esta proximidade técnica dos pilotos do downhill. Este pico de Mafra, este trilho, Rui Sousa, pela espetacularidade e também pelo sucesso que teve entre os pilotos, é para manter em próximas edições? Sim, nós pretendemos manter este trilho não só no downhill, como também na taça de enduro que nós estamos a organizar. Já agora a taça de enduro é uma taça composta por 3 provas, que fará parte de uma taça do Grupo Oriental, que inclui provas feitas cá em São Miguel e em Santa Maria. E depois contará 2 provas em Santa Maria e 2 realizadas em São Miguel. A taça Monobike de São Miguel é realizada cá na ilha, em 3 sítios diferentes da ilha, e um deles será nas 7 cidades. E não, no caso do downhill, não haverá essa ponte também com Santa Maria, onde se pratica também esta modalidade? Sim, em Santa Maria também existe a taça de downhill, sendo que alguns atletas de cá, inclusive, fazem a taça de Santa Maria de downhill. Mas esses atletas que se iniciaram agora, como é o primeiro ano, e não estão assim muito vocacionados para se deslocarem a outras ilhas, porque também se envolve alguns custos e agora é que estão se iniciando na modalidade. Mas há muita gente que já está também ambicionando no próximo ano fazer provas também não só cá em Santa Maria, como também não só cá em São Miguel, como também em Santa Maria. Esta organização da taça de downhill acabou por fazer reviver esta modalidade, está mais dinâmica, está em crescimento. Fruto também disso, há mais atletas e mais equipas a participar. Esta edição de 2022 será ainda mais competitiva? Sim, competitiva será, porque nós temos federados cerca de perto de 40 atletas no downhill até o momento da prova, sendo que entrou 34, 32 chegaram ao fim. Alguns estavam inscritos, mas por motivos do Covid não puderam participar. Ou seja, o ano agora é que está a começar a nível da competição. Esta foi a primeira prova de BTT aqui em São Miguel. E penso que ao longo do ano mais atletas se poderão federar e irão participar em mais provas. Sendo que também há uma expectativa grande porque a taça de downhill este ano, os atletas que irão disputar o campeonato regional e nacional, ao fazerem a taça de downhill já chegam aos campeonatos regionais e nacionais já com outros andamentos e com outra eficácia a nível do desempenho no seu andamento. O objetivo é também conquistar alguns dos troféus que foram conquistados na época passada, nomeadamente o campeão nacional em cadetes para o Pedro Câmara. E também estamos a falar de pilotos cada vez mais jovens que entram, quando a idade é permitida, na competição e que alcançam rapidamente bons resultados. Isso também é fruto de um investimento na formação no ciclismo? Sim, a formação no ciclismo inicia-se pelas escolinhas. Temos um atleta que pertence ao segmento Bike Team, que é o único juvenil que entrou em prova, ou seja, o juvenil é um atletas com 13 anos que podem participar em provas oficiais, não percorrendo a totalidade do percurso. Este atleta, apesar de ter 13 anos, teve um andamento forte, por vezes superior a alguns atletas que já estão nisso há algum tempo. E é um miúdo que se mostrou ambicioso e muito cuidadoso com o nível de
passar nos saltos, se cai, sabe que vai perder tempo, se depois inviabiliza ele participar na manga final. Ou seja, mesmo nos júniores, nós também víamos isso, tínhamos lá miúdos que estavam a chorar de ansiedade porque era a primeira prova e aquela coisa da partida, estar ali, o comissário a dizer 3, 2, 1, arranca, e é uma coisa motivante e emocionante para esses atletas novos que se iniciaram na modalidade. Também este trilho trouxe um fator que permitia que as famílias pudessem ver grande parte. Em vários ângulos. Exatamente. Tínhamos vários acessos para zonas de espetáculos neste trilho e onde as famílias estavam lá apoiando os seus filhos e familiares, e que também era fator motivante para esses atletas. É uma carga motivacional importante também para estes atletas que te treinam muito antes de chegar aos dias de prova. A primeira está concluída, este arranque nos mosteiros, mas ainda nada está decidido. Para se concretizar a taça faltam mais 2 provas. Essas vão levar as equipas e os atletas até ao Conselho da Povoação? Sim. As próximas 2 provas serão realizadas no Conselho da Povoação. A segunda prova será no mês de abril, em data a anunciar brevemente, e a última será em junho, no dia 5 de junho. Mas em trilhos diferentes? Ou ainda não está definido? São trilhos que já foram utilizados em outros anos, em outras provas, porque também não conseguimos fazer um trilho de raiz como foi feito esse dos mosteiros. Não é uma coisa assim fácil de se fazer, porque requer a autorização dos proprietários dos terrenos e depois um trabalho árduo de manutenção periódica e também de meios necessários para abrir os trilhos. Sendo que também o Downhill tem algumas exigências a nível da inclinação dos trilhos e também temos que ter isso em conta. Os trilhos das próximas 2 provas são trilhos que já foram utilizados em outras provas em outros anos e que alguns atletas já os conhecem e outros, por exemplo, o caso dos atletas dos mosteiros e remédios, será também uma novidade para eles. E por isso estamos a aguardar pelas próximas provas para sabermos se há aqui alterações na classificação geral e como é que esta experiência e estes novos atletas vão desequilibrar aqui as contas dos favoritos. Obrigada, Rui Sousa, pela sua presença no Açores hoje. Aguardamos pela próxima prova. Continuação, uma boa tarde para si. Obrigado. Muito obrigada.